Bom, boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a presença de vocês e dar as boas-vindas à professora Ana Lu, nessa atividade nossa aqui do NAP. Eu fiz aqui uma colinha para apresentar a Ana Lu e não dei conta de decorar aqui. Então, Ana Lúcia Silva Souza, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade de Campinas, pelo Instituto de Estudos da Linguagem, mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, com bacharelado em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Letras, Departamento de Letras Clássicas, de Letras Vernáculas. Tá fácil. Trabalha e pesquisa práticas de letramentos e o processo de constituição identitária de jovens, em sua maioria negros, ativistas do movimento cultural hip-hop em São Paulo. Tem experiência na área de educação, formação inicial e continuada de professores e professoras com ênfase em letramentos múltiplos e educação em periferias urbanas, tratando especialmente dos temas constituição identitária, relações étnico-raciais e práticas de letramentos juvenis. Sócia convidada da ONG Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, tem prestado consultoria no programa Raça, Diversidades e Participação. Como pesquisadora, integra o grupo Letramentos do Professor, da Unicamp, coletivo que se dedica à pesquisa sobre usos sociais da linguagem em práticas educativas escolares e não escolares, e também a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, ABPN. Quanto à pesquisa em relação a São Tomé e Príncipe, a gente combinou que a Ana Lu vai fazer a apresentação. Ok? Obrigada, Ana Lu. Assim, né? Então tá. Gente, boa tarde. Eu devo confessar para vocês, até para ficar um pouco mais à vontade, que eu, desde que recebi esse convite, estou mexendo e remexendo nos meus papéis, nos meus guardados todos, e é com muita emoção que eu venho fazer essa conversa aqui com vocês, porque tenho ido a São Tomé desde 2006, de 2 a 3 vezes por ano, mas ainda não parei para escrever sobre, né? Parei efetivamente para cumprir os deveres burocráticos, fazer os relatórios, enfim, mas eu e muitas pessoas, acho que quase todas as pessoas da equipe, nós preferimos viver São Tomé, ao invés de ficar escrevendo sobre, né? Então foi realmente está sendo ainda um processo de mergulho nesse território extremamente novo para a gente, enfim. Então eu fiquei bastante mexida, né, emocionada, muito, no meio de muitos papéis, muitos livros, panfletos, jornais, enfim. Bom, mas preparei aqui um conjunto de slides tentando dar conta dessa complexidade que é esse país São Tomé e Príncipe. E aí, Rejane fazendo essa apresentação e eu pensando assim, preciso atualizar o meu Lattes, né? Por quê? Esse convite me chega para integrar a equipe. Devo fazer uma pausa. Edneia Gonçalves, minha parceira, grande parceira, aliás, que eu estou falando justamente daquele dia, né, que chegou o convite para mim. Um trabalho em São Tomé. Eu disse, bom, gente, o que pode significar isso? Eu confesso, não tinha muito essa dimensão, mas eu tinha e tenho a certeza de que fui convidada para integrar essa equipe por conta da longa trajetória que eu tenho do trabalho consolidado na área de educação de jovens e adultos, né, aqui no Brasil.
viajei esse Brasil todo aí por junto a diversas ONGs, principalmente ação educativa. E esse trabalho em São Tomé e Príncipe é justamente para integrar a equipe que vai junto ao país e atendendo a demanda, contribuir tecnicamente para a implementação, para a organização, para a consolidação do Departamento de Educação de Jovens e Adultos dentro do Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe. Então, isso para mim foi um norte bastante importante, porque 2006 é um momento de bastante efervescência no país. Quando nós estamos olhando essa 10639 e todo mundo pensa, precisamos conhecer a África, precisamos falar de África, e a grande pergunta que eu me fazia, eu vou aceitar esse convite e qual vai ser o meu papel? Com que propósito, com quais princípios nós vamos trabalhar dentro desse país até então extremamente desconhecido para mim, assim como para grande parte aí das pessoas. Então, esse meu primeiro slide aqui, ele é um slide que eu disse para Edneia Gonçalves que eu vou emprestar o slide, né? É um slide que a gente quase usa coletivamente para falar do país, do trabalho no país, e eu acho que ele foi feito pelos próprios santomenses, né? Então, um dos princípios dessa cooperação a autonomia do país. Então, nesse momento, não somos nós que falamos sobre o trabalho, são os santomenses que falam sobre o trabalho que está no país. Então, nós já nos retiramos do país, né? O trabalho fica, o departamento está lá implantado e é a equipe técnica que toma conta do projeto. Então, nós vamos agora eu pelo menos vou agora como visitante num outro contexto, né? Eu volto agora em maio, estou embarcando dia 2 para lá, mas para participar das comemorações do mês da língua portuguesa, né? Bom, então, dentro desse projeto aqui, da alfabetização solidária em São Tomé e Príncipe, essa é uma das fotos, né, que ela aparece em vários lugares, que é uma das alfabetizandas, né? Então a gente percorre o país e vê dentro das salas de aula as gerações de alfabetizantes. Então você tem a avó, a mãe, a filha e a filhinha, né, nas costas da mãe assistindo a aula ali. Então o objetivo dessa cooperação técnica é contribuir para que esse trabalho, para que essa área de educação de jovens e adultos, com foco principalmente em mulheres e juventude, seja consolidada, mas que não seja um trabalho pontual. E eu acho que isso foi uma das minhas maiores felicidades, né? Saber que a gente contribuiu efetivamente para a implementação de políticas públicas de educação no país. E é desse lugar que eu falo, né? Então todos os nossos percursos, as nossas pesquisas, elas foram pesquisas para subsidiar o nosso trabalho. E o nosso papel ali, ele não era um papel muito fácil, porque não se tratava de levar um pacote pronto dos nossos conhecimentos para dentro desse país, mas sim atender às demandas do país. E mais ainda, né, realmente formar uma equipe de técnicos, sabendo que nesse conceito de cooperação, né, o cooperação é realmente se fazer junto. Então, não ficar infinitamente indo ao país e prestando serviço, mas num determinado momento dizer, olha, aliás, eles dizem, né? Agora eles podem dizer pra gente, no trabalho agora é conosco, naquela linguagem maravilhosa, naquele sotaque maravilhoso. Então, a missão então é contribuir na redução do analfabetismo e na ampliação da oferta pública de educação de jovens e adultos no Brasil e no mundo. Essa é a missão da alfabetização solidária da Alfasol. Então, apoiando esses esforços aí, a gente utiliza o modelo, mas esse modelo ele é adaptado, ele dialoga com as condições e com a realidade do país. No caso, São Tomé, como a gente já foi para Moçambique, Cabo Verde, eu não fui para Cabo Verde não, mas algumas pessoas foram. Então, lá em São Tomé, o objetivo então era reduzir, não somente reduzir
o índice de analfabetismo, e quando eu estou falando aqui do índice de analfabetismo, eu estou falando principalmente de mulheres, né, e jovens, mas também promover a autonomia pessoal, né, da população. Mas pensar que nesse trabalho o nosso papel não era somente pensar, e eu acho que esse foi um grande desafio para a gente, né? Nós estamos trabalhando com alfabetização em língua portuguesa, mas também com um grande esforço para conhecer, reconhecer a cultura local. Então esse foi um desafio bastante grande para a gente nesse sentido. Andamos por todo o país e num determinado momento eu me dei conta de que eu não estava trabalhando como no Brasil, que no máximo, quando a gente consegue fazer um projeto aqui de porte, nós estamos trabalhando com uma secretaria, nós estamos trabalhando com um município, mas lá estávamos trabalhando com um país inteiro. Então nós andamos por todo o distrito, depois eu vou mostrar o mapa para vocês, e isso significou conhecer um país que basicamente se organiza entre as regiões de pesca, as regiões rurais e a área urbana. Então, basicamente, são esses três pilares econômicos, né, que configuram esse São Tomé e Príncipe: urbano, rural e pescatório. E cada uma dessas regiões com características bastante diferentes, bastante distintas, não só em termos econômicos, em termos climáticos, em termos culturais, e todas essas singularidades dessas regiões implica também no trabalho que a gente vai fazer na área de educação, né? Então, por exemplo, se nós estamos pensando na questão da língua, na região urbana, possivelmente você encontre pessoas que falem e que escrevam já a língua portuguesa, pessoas até de mais idade. Por quê? Porque as escolas, elas estão mais no centro, porque as pessoas têm mais possibilidade de circulação no centro, enfim. Enquanto em algumas regiões, que eu nem sei se eu cheguei aí, quando a gente chega nessa região, a gente só consegue dialogar com alguém fazendo essa tradução para a gente, né? Então, dependendo da região, você tem características que são fundamentais para pensar como é que a gente vai entrar naquela área, né? Como é que nós vamos pensar essa formação de professores que dê conta das especificidades ali daquele local. Bom, aí tem alguns dados de analfabetismo, quando é que se criam as comissões e como essa política de educação ela vai se configurando pós-independência, né? Isso é extremamente importante. Aí são alguns dados, né? Lembrando, eu acho que já saiu o censo agora, né? Saiu o censo? Tem outros dados, mas esses dados aqui, eles são do censo de 2001 e esses slides eles foram feitos de 2008 para 2009 pela própria equipe local, e você tem mais ou menos, deve ter mudado alguma coisa, mas você tem, né, a população adulta, a taxa de analfabetismo entre homens e mulheres difere, hoje já alterou bastante, já deve ter outros dados, enfim, mas a gente tinha na época esses dados aqui. Os índices de analfabetismo por sexo e por região, né? Você tem aqui as diferenças. E são esses dados que vão indicar a prioridade no que se refere, então, aos investimentos na área de educação. E uma coisa bastante interessante desse projeto também, e que, para mim, foi um privilégio, foi circular pelo país inteiro nas salas de alfabetização e também fazendo de algumas escolas os nossos polos de formação. Então, para nós que pisamos nesse São Tomé com um grande ponto de interrogação, né, foi muito importante. Então, ao invés dos grupos se deslocar até o centro para fazer as formações, nós fomos até os vários distritos,
né, para trabalhar com eles por uma semana, às vezes até por mais dias. Então, isso possibilitou para a gente um contato com a vida econômica, com a vida política, entender um pouco mais, talvez, né, um pouco mais como pensa um são tomense. E todos esses dados, eles são, né, extremamente importantes para a gente pensar a educação ali. Esse aqui é um dos alfabetizandos, né? Aliás, conforme eu vou falando, eu vou lembrando de algumas coisas e falando das nossas surpresas. A primeira vez que eu cheguei em São Tomé, e depois de passar pela embaixada e fazer todas as cenas protocolares, então vamos nós conhecer a nossa sala de aula. Eu achei que eu não ia conseguir lecionar naquele dia, eu achei que eu não ia conseguir sair daquele lugar de impacto. Por quê? A sala de professores, a gente estava trabalhando com os professores, ela era constituída majoritariamente por homens. Então, quem estava ali na nossa sala era uma sala de 30 pessoas, 25, 26, 27 homens professores e 3, 4 mulheres, no máximo. Acho que nós não tivemos no início sala com 4 professoras alfabetizadoras. Isso pra gente foi uma surpresa bastante grande e rendia, né, à noite, quando nós voltávamos para o hotel, rendia mais um ponto da nossa pauta, porque realmente o trabalho ele foi gratificante, mas extremamente exaustivo, principalmente no começo, porque era um dia de formação e uma noite preparando o dia anterior. Por quê? Porque não tinha um pacote pronto, mesmo que nós trocássemos, refinássemos a pauta, pensássemos várias alternativas, o cotidiano ele nos remetia para a necessidade de pensar outras alternativas. E isso era feito à noite, após o jantar, após a sopa, enfim. Então era hora do espanto, de revisitar os nossos livros, enfim. Mas de qualquer forma, essas reuniões que nós fazíamos, e geralmente eram 2, 3 pessoas, né, de universidades diferentes aqui do país, elas foram fundamentais, porque nos davam um conforto, porque o receio de estar interferindo de uma forma equivocada, não por conta da nossa falta de repertório teórico, mas por conta dessa aproximação com o país, ele era muito grande, né? Então, será que a gente está indo no caminho certo? Será que o que a gente está fazendo vai dar conta do que está programado para essa missão, né? Então era trabalho manhã, tarde, noite e madrugada. Porque de manhã, às vezes, tinha alguma reunião ou então o deslocamento para os distritos. À tarde, o trabalho com os professores e depois com os técnicos. À noite, visitas nas salas de aula, nos mais distantes lugares. E quando a gente voltava dessa sala de aula de educação de jovens e adultos, salas também muito diferentes, a gente ia conversar sobre, né? Então a Edneia Gonçalves, que coordena a equipe, sempre eu fazendo a formação de formadores, eu e Lorita Weichenfelder, assim, uma companheira maravilhosa de trabalho. Então tudo isso foi aos poucos dando segurança para a gente, né? E o trabalho ele foi num crescendo. Então, se no primeiro momento o nosso contato foi com os formadores, esse contato direto, aos poucos a ideia da cooperação foi sair do trabalho, do nosso trabalho direto com os alfabetizadores, começar a estreitar o nosso trabalho com os coordenadores, com a equipe técnica, para que a equipe técnica então ficasse responsável mais diretamente por essa formação. Então, aos poucos nós fomos nos distanciando desse contato direto com os alfabetizadores e nos aproximando da formação dos coordenadores locais e distritais. Bom, dados. Aqui são as regiões, né, são os distritos, que aqui seriam como se nós estamos falando de país, seriam como as regiões, né? Regiões norte, sudeste e alguma coisa assim.
Então, Água Grande, que é o centro, aliás, tem um poema de Alda, que se eu tiver voz aqui eu vou até brindar vocês com a recitação desse poema, tá? Mesoche, Lobata, Cantagalo, Lembá, Cauê, Pagué, não lembro desse. E para cada um desses distritos aqui, você tem um ou dois coordenadores. E a gente não passa a fazer contato com esses coordenadores aqui desses 7 distritos. Bom, uma série de ações. Para cada ação, para cada uma dessas ações, produtos da cooperação. Então, por outro lado, também a gente tinha que dar conta dessa tarefa, né? Nós vamos lá em missão, e essa missão ela tem de ter um resultado. E aí, aos poucos, a gente vai então aprofundando nesse trabalho, feito por muitos educadores, né? Eu acho que depois dessa lista aqui ainda entram outros profissionais e outras universidades que vão sendo convocadas de acordo com a demanda do país. Então, em determinado momento, de acordo com o planejamento, de acordo com o que está sendo entendido como importante para o país, se define, por exemplo, como esse foi um trabalho belíssimo, que era necessário que, para compor a história da educação de São Tomé e Príncipe, escrito pelos são-tomenses, era necessário um mergulho nos dados, um mergulho, não só um mergulho nos dados, mas um tratamento nos dados, nas fontes. Então, quem fez esse trabalho foi James Roberto, que é da Universidade Federal de Manaus, né? Então, qual é o trabalho aqui do Brasil? Buscar profissionais que tenham um perfil que possam atender a demanda do país. E assim vai se compondo todo esse trabalho gigante aí, que eu estive lá a partir de 2006, mas esse trabalho começa antes. Gente, vamos fazendo as perguntas aí, tá? Por escrito. Agora, é desse trabalho, desses anos, dessas tantas viagens, que eu então vou poder... eu tenho que voltar isso aqui sem apagar tudo. Aqui. Que eu vou construir esses meus olhares sobre São Tomé e Príncipe, né? sobre essas culturas. E eu tive um cuidado aqui discutindo com Rejane, né? São olhares mesmo, porque não dá para dizer São Tomé é isso. Este é o meu olhar sobre São Tomé, um olhar de uma socióloga, de uma sociolinguista que vai para o país trabalhar com educação. Então, todas as nossas pesquisas, a minha, e aí mais especificamente no meu foco de pesquisa, de trabalho em São Tomé, que era formação de formadores, juventude, e também pensar os projetos de geração de renda, né, principalmente voltados para as mulheres, todas as minhas pesquisas, os meus olhares, eles são voltados para a realização do trabalho. Então, o que é isso? É pensar como é que essas pessoas vivem as línguas maternas, como é que se escreve, onde é que as pessoas têm as suas notícias, quais são os seus jornais, o que as pessoas têm em casa, como é possível traçar um caminho para que se construa um olhar sobre essa juventude são-tomense. Então, foram construções que foram sendo feitas aos poucos e com muito cuidado. Então, aqui eu trago aqui com o maior carinho, né? Eu acho que cada profissional que passou por essa missão tem os seus tesouros. Os meus tesouros estão nos provérbios escritos pelos formadores. Por que os provérbios? Porque nós tensionávamos muito com eles esse uso da língua. Então, como é que a gente ia pensar dentro da sala de aula um processo de alfabetização que, sim, em língua portuguesa, mas que ele parte dessa língua materna? Então, fizemos trabalhos muito interessantes, trabalhos de
de etnografia, vamos assim dizer, de sair pelos locais, pelas cidades, vendo como é que essa língua estava ali ainda. Porque no primeiro momento nos parecia, e até mesmo nos discursos, aparecia um enaltecimento muito forte da língua portuguesa, enquanto as línguas maternas, elas sim estavam e estão ali, mas elas não estavam ainda pensadas como parte desse processo de alfabetização de jovens e adultos. Então eu e Lorita principalmente, nós trabalhamos muito com os provérbios, porque trabalhar com os provérbios em São Tomé, e também eu acho que em outros países, e no nosso país também, né? O provérbio, ele vai dizer do sentimento, ele vai dizer da cultura, ele vai dizer do modo de pensar, do modo de aconselhar, do modo de rezar. Então nós fizemos desde o início uma recolha fortíssima desses provérbios, recituando e trazendo essas histórias, e hoje esses provérbios, essas histórias, essas línguas maternas também estão no material que vai ser lançado agora ainda em abril. É isso, né? Em abril? Em maio. Agora, é muito interessante esse trabalho porque aproximou, não só nos aproximou, né, os brasileiros, mas também fez com que eles tirassem do baú ali as suas memórias e valorizassem muito e até repensassem essa escrita. Vocês veem que tem aqui, como a gente gosta de dizer, né, Henrique, uma rasura aqui, né? Então não trabalho em grupo, muitas discussões, como é que escreve, enfim, porque essas línguas, as línguas maternas, elas não são línguas escolares, elas não estão na escola, elas estão nas casas, portanto elas ainda têm essa instabilidade aqui em termos de grafia e até mesmo de pronúncia. Então acabou sendo um trabalho belíssimo. A gente tem, já não sei dizer quantos provérbios, e depois começamos também a achar algumas literaturas, alguns outros materiais, enfim. E o único que eu sei dizer é esse aqui, olha. Blu Blu. E depois descobri que tem mais um Blu. Nassá Lutafá. Depressa, não vai a longe. Então, eu e Lorita, minha parceira de trabalho, nós usávamos isso como um mantra, porque a nossa ansiedade de ver as coisas têm de acontecer dessa maneira, não tem de acontecer dessa maneira. Nós estamos num outro país e quem vai dizer como tem de acontecer são São Tomenses. Olha, para entender isso foi um processo muito longo. Então, ok, nós vamos fazer a formação. Agora, como essa formação vai ser usada no país, no dia a dia, somente a equipe técnica pôde dizer, e eles dizem isso com muita propriedade. Então, a lição de humildade, ao mesmo tempo vamos dizer assim, de sabedoria, porque a gente cresceu muito nesse projeto, foi enorme. Então, esse aqui é o nosso lema. Inclusive, agora, um dos trabalhos que a gente fez, né, está fazendo, é um livro, não sei o título ainda, mas é alguma coisa com cartas, né? Como é? Cartas do Atlântico. Então, como é que nós estamos sistematizando parte desse trabalho? Por meio de cartas. Então, nós escrevemos cartas para os formadores. E eles nos fizeram chorar devolvendo essas cartas. Então, cada formador recebeu uma carta, cada técnico, de uma das pessoas dessa equipe enorme que eu acabei de mostrar. E eles responderam essas cartas pra gente. Agora, essas cartas, elas são meio temáticas. Por exemplo, eu escrevi nas minhas áreas de atuação sobre juventude e sobre formação de formadores, endereçada para determinado técnico. E eles devolvem essas cartas, mas cartas fantásticas, numa erudição, num sentimento fantástico. Teve uma madrugada que eu tô lá trabalhando na minha dedicação exclusiva, né, que a gente brinca lá na UFBA dizendo que é dedicação escrava, porque às vezes a gente trabalha até de madrugada, e chega me chega uma carta. Nossa, gente, essas cartas, elas nos recolocavam dentro do trabalho e nos reposicionavam. Que trabalho lindo eu fiz!
eu acho que quando hoje eu penso nesse trabalho, não foi exatamente pela minha visão, mas pelas cartas que nos chegaram, pelas cartas do Atlântico. A população, a equipe técnica de São Tomé que dá esse feedback pra gente. Isso é uma das coisas mais maravilhosas e certamente o meu trabalho no Brasil mudou em todos os âmbitos nos quais eu atuo, né? E eu acho que esse é um aspecto extremamente importante da cooperação. Então aprendizado lá e aprendizado aqui, né? Agora, gente, Brasil ainda não põe São Tomé e Príncipe no mapa. Esse é um negócio incrível, né? Então nós temos, esse é um material que saiu pela Folha de São Paulo em 2010. São Tomé e Príncipe não está no mapa. Então acho que a gente não precisa nem dizer muita coisa, né? Mas está aí, ó, uma África, né, inteira e sem São Tomé e Príncipe. Agora, não é só a Folha de São Paulo, o MEC também faz um material pela SECAD e não coloca São Tomé e Príncipe no mapa. Agora, não colocar São Tomé e Príncipe no mapa, isso eu aprendi também agora, é não colocar a história de Brasil no mapa. Porque eu entendi muito mais Brasil e a nossa história de escravização, a nossa economia, quando eu conheço São Tomé. A gente tem uma ligação direta com isso. Então tá aqui São Tomé está aqui e Príncipe do lado ali, bem pequenininho, né? Tá ali. E eu vou colar aqui do guia uma falinha. Então a localização. E esse guia, por que eu trouxe o guia? Porque eu vou ler? Porque é São Tomé falando de São Tomé, né? Então, São Tomé é um arquipélago atlântico, né? Arquipélago atlântico de São Tomé e Príncipe, formado por 2 ilhas e diversos ilhéus de maiores ou menores dimensões. E em termos de distância, a ilha de São Tomé está sensivelmente a 140 quilômetros da ilha de Príncipe. Aliás, eu também fui para Príncipe, né? Que é uma ilha bem pequenininha e muito maravilhosa ainda, que faz a gente baixar a nossa ansiedade, a nossa pressa, porque lá é tudo numa outra chave, né? Então a energia elétrica termina às 10 horas, com isso a água quente do banho também. Você come o que? Peixe. Não adianta pedir por nada industrializado, porque as pessoas lá comem só coisas naturais e sem agrotóxicos. Então, saladas, frutas, legumes, verduras. Não precisa nem pedir um doce de qualquer coisa. Só o que tem lá é o bubufito, que é um doce de banana frito no óleo de coco, um negócio fantástico, mas que você come só de vez em quando. Não tem doces e essas coisas todas, principalmente coisas que precisam ficar na geladeira, porque a energia elétrica desaparece de vez em quando, né? E tem fotos muito legais por conta dos trabalhos de conexões de saberes. Eu lá em Príncipe tentando resolver questões aqui da Bahia, de UFBA, na beira do mar com o laptop tentando pegar um sinalzinho da Secretaria de Educação, e é só, entendeu? Agora, é muito interessante porque te põe para viver de uma outra maneira. Mas, então, a área total de São Tomé e Príncipe, diz aqui o guia, é 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. São 860 de São Tomé e 142 de Príncipe. Isso, é isso. Não sei quanto de população, mas enfim. 160 mil? Tá aqui. Certo. Gente, aí agora eu dou até uma parada, né? Na primeira vez que eu fui a São Tomé, era a primeira vez, né? Nós estávamos na embaixada e alguém passou por acaso um DVD, São Tomé e Príncipe, ontem, hoje, alguma coisa. E em determinado momento aparece uma mulher de uma voz forte, potente,
tomou toda a tela. E naquele momento nós fomos tomadas por essa figura. E veja bem, claro, você sabe o nome, mas não sabe tanto a história, nem conhece a pessoa. Você pergunta, quem é essa pessoa? Ah, é Alda, é Dona Alda do Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, nós ficamos assim, podemos dizer, amigas de Alda, né? Nós conseguimos já nesse primeiro dia que marcassem uma conversa com Dona Alda, e eu e Neia ficamos uma tarde. Neia, eu não achei aquela foto que a gente tá com Alda. Eu tá aqui nesse HD com mais de 1000 fotos. Mas a minha... eu começo a conhecer São Tomé pelos ensinamentos da Dona Alda. Isso para mim é extremamente importante, significativo. Nós passamos uma tarde ouvindo Alda falar de São Tomé, falar da Revolução, falar da cultura, falar das músicas, falar de... Enfim, ela nos deu uma aula de São Tomé, sobre São Tomé, e a gente ficou ali na mesa, deitado, ouvindo. Sabe quando você literalmente deita na mesa ouvindo a pessoa? E a partir desse momento foi uma coisa muito bacana pra gente. Ela começou a abrir a biblioteca da União Nacional dos Escritores de São Tomé. Por quê? Nesse dia, importantíssimo, né? Nós começamos a descobrir que se a gente quisesse livros de São Tomé, e essa é uma realidade de São Tomé até hoje, é lá na Unesp. Porque não há biblioteca, não há livraria, não há gráfica. Há gráfica para fazer um outro material, mas não para prensar os livros. Então isso é extremamente importante para quem pensa a literatura. Fala, literatura de São Tomé, tá? Então vamos estudar não somente a produção intelectual, mas a circulação dessa literatura. Como é que essa literatura circula, né? E o que nós estamos entendendo por literatura? Se é escrito, e se você quer livro, você vai lá na Unesp, porque é lá que estão os livros. Acho que eu diria assim, todos os livros estão na Unesp, todos, porque eles são feitos em Lisboa e são mandados para lá. Eu acho, você que vai encontrar com Conceição em Brasília, eu acho que hoje é Conceição que está à frente da Unesp, né? Antes era a Dona Alda, então nós fomos lá algumas vezes e ela nos brindou com pilhas de livros e nós passamos a trocar livros. Porque ela era uma militante pela formação de leitura e leitores. Então o que nós fazíamos aqui? Levávamos pouca roupa e muito livro na mala. Então os nossos alunos, as minhas alunas de pedagogia, todas traziam livros novos. Essa era uma condição, né? E a gente entregava ou em alguma escola para formar biblioteca ou na Unesp. Por quê? Dona Alda trabalhava com o Dia da Literatura Infanto-Juvenil, acho que é isso. Então nós fizemos uma troca, a gente prometeu e cumpriu. E ela disse o seguinte, com aquela sua voz que fazia a gente tremer: eu estou cansada de promessas, vamos ver se vocês vão cumprir mesmo. Porque tem isso, as pessoas vão, prometem, pesquisam, enfim, e o que é que retorna para o país? Então, a partir desse momento também, eu acho que a gente foi começando a aprender como é que a gente trocava com o país. E uma lição que eu aprendi nessa história: cumpra a sua palavra e peça licença para entrar nos lugares. Tirar fotografia, não se tira fotografia. Hoje eu digo, não é em São Tomé, em lugar algum, não se tira fotografia. Então as pessoas vêm, não. São Tomé ensinou o seguinte: peça para mim, peça para tirar fotografia. E muitas vezes, né, eu acho que na maioria das vezes, quando se tira fotografia, principalmente das regiões, na viagem seguinte, a gente revela as fotos e entrega as fotos para a comunidade. E para muitas comunidades foi a primeira vez que eles se viram nas fotografias, porque na época ainda não tinha esse sistema de revelação. Hoje já tem. A gente já consegue tirar e a gente também já tem as digitais e eles também, né? Mas a gente foi aprendendo muitas coisas nessas conversas e nesses contatos. E aí então aqui, né, Príncipe aqui, São Tomé aqui, e essas
todas essas histórias estão dentro aí dos materiais. Dona Alda, maravilhosa. E assim, a gente começou... foi a partir daí... Eu digo que eu não sou de literatura e nem entendo muito, assim, de literatura para dizer assim, eu falo de literatura. Mas é possível ver nos escritos de Alda Espírito Santo essa fala sobre não somente a necessidade de construir e de construir, de manter e dar uma visibilidade para essa dignidade que o país tem, né? E, então, os escritos de Alda, eu acho que esse Cantos do Solo Sagrado, ela escreve muitos antes da Revolução, mas o livro é publicado em 78, e é um livro que fala, é um livro que conclama as pessoas a se sentir São Tomense, se sentir dentro dessa revolução. Então ela fala com os pescadores, ela fala muito com as mulheres, e hoje eu vejo em Conceição Lima, e até as duas, né, Conceição, em alguns escritos ela diz, bom, eu passei muitas tardes ali com Alda, me parece que ela tem contato com Alda aos 14 anos, pelo menos eu vi isso num escrito depois que Alda morre, e as duas elas têm essa fala muito forte sobre a mulher e sobre esse cotidiano da mulher, né? Mas ainda é uma literatura que eu preciso descobrir mais agora que eu já não estou com o meu olhar só na educação, né? Mas Alda tem um que ela fala, deixa eu ver se eu acho aqui, a Avó Mariana. Ela tem poemas maravilhosos, né? Mas essas que são as que eu mais leio, né? Conceição, porque a gente encontra com ela às vezes na embaixada, no centro cultural, e é um nome que está circulando mais também. E Alda, porque tudo que cai na nossa mão a gente vai ler. Mas o que elas escrevem, principalmente sobre esse feminino, ele é tão grande que quando você lê o poema, você vê as imagens, você escuta, principalmente a gente que passou por lá. Então, em Avó Mariana, por exemplo, Alda vai dizer: a Avó Mariana, lavadeira dos brancos lá da fazenda, chegou um dia de terras distantes com seu pedaço de pano na cintura e ficou a Avó Mariana lavando lá na roça, pitando seu geçu, cachim, à porta da sanzala, lembrando a viagem dos seus campos de sisal. Num dia sinistro, para a ilha distante, onde a fana do trabalho apagou a lembrança dos bois, dos óbitos lá no curral distante, a Avó Mariana chegou, sentou-se à porta da senzala, pitou seu geçu, lavando numa barreira de silêncio. Os anos escoaram lá na terra calcinante. E aí ela vai. Do que ela está falando aqui? Ela está falando dessa chegada dos africanos em São Tomé, nessa construção de São Tomé aqui. São Tomé, né? Hoje a gente tem vamos dizer assim, essas duas vertentes. Já existia população em São Tomé, ou toda a população de São Tomé vem de outros lugares, né? De outros lugares de África. Aí, para explicar esse poema, ele nos ajuda a entender um pouco esse processo singular também de escravização em São Tomé, né? E também desvendar um pouco dessa falácia que a gente vê muitas vezes, eles eram empregados e em determinados momentos eles podiam ir embora quando acabavam os contratos. Mas, gente, quem é que pode ir embora? Ela vai dizer o seguinte: acabou, já ficou. Quando ela atravessa aquele lado e ela entra nesse espaço e ela entra com esse trabalho, acabou. Ela nem quer voltar mais e ela já nem tem forças mais para voltar para esse lugar de onde ela veio. Aí no final ela diz assim: Avó Mariana, velhinha minha, pitando seu geçu na soleira da senzala, nada dirás do seu destino, porque cruzastes mares, avó velhinha, e te quedas sozinha pitando seu geçu. Então acabou, é ali mesmo que essa mulher vai ficar. E tem outros poemas belíssimos, eu só vou ler mais um que eu gosto muito. E esse poema, para mim, ele está
centenas de fotos que nós temos das mulheres trabalhando em São Tomé, que é uma coisa impressionante, que até lembra um pouco Salvador, né? Aquela faina que começa às 4 da manhã, né? Ou a mulher palaê, que vai vender o peixe que já está vindo do rio, ou a mulher da região agrícola que está com a sua plantação, né, na cabeça, que vai vender no mercado, ou a mulher que vai vender pano, a mulher que vai vender comida, e a mulher que vai trabalhar nos escritórios, a mulher que vai trabalhar nas lojas. Elas andam a pé porque o sistema de transporte público ainda não está implantado em São Tomé. Então, 4h30 da manhã aquele país amanhece e as pessoas andam para todos os lados. Então a gente consegue identificar as crianças de pré-escola com as suas roupinhas vermelhinhas, xadrez, andando ali com suas mães e pais. As crianças do que a gente chama aqui de Fundamental 1 e 2, com as suas roupas azul clara, né, a sua farda, o seu uniforme, né? E os jovens do ensino médio, né, que é sempre o meu olhar mais para a juventude, de bege, com as roupas bege e calça azul, com seus, alguns com seus notebooks atravessados eles andam muito com essa bolsa atravessada. Isso é uma marca, né? Isso está aí pra gente pensar aí, né? Porque eles têm de andar muito, gente. Fazer ensino médio ali não é brincadeira, não. Você tem que andar horas, porque o ensino médio está na cidade, está em Água Grande. Então ele tem que se deslocar por horas até essa cidade. E no meio do caminho tem as mulheres. Então tem lá esse poema de Alda também. Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas batem com a roupa na pedra. Batem e cantam modinhas da terra. Cantam e riem riso de mofa. Histórias contadas, arrastadas pelo vento. Riem alto de rijo com a roupa na pedra e põem de branco a roupa lavada. E as crianças brincam e a água canta. Brincam na água felizes. Velam no capim o negrito pequenino. E os gemidos cantados das negritas lá no rio ficam mudos lá na hora do regresso. Jazem quedos no regresso para a roça. Agora, não se volta para a roça, mas a gente vê ainda essas mulheres lavando roupa no rio, na pedra, ou nas lavanderias coletivas, né, que são as lavanderias, elas ficam no meio do caminho mesmo, e as mulheres cantando e lavando e fazendo história, e os meninos ali do lado. Aliás, são crianças fantásticas, porque eu não ouço aquelas crianças chorar, eu não ouço aquelas mães gritar com aquelas crianças de forma alguma. É impressionante. Eu acho que esse fato das crianças ficarem ali às costas de suas mães até 4 anos, enfim, acho que dá é uma outra criança que se forma ali. E à noite ela também vai para a escola com a sua mãe nas costas ela vai junto, né? Até a gente fica, as nossas hipóteses, nossos pensamentos todos, né? Quem é essa criança letrada que vai sair dali dessa sala de aula? Ela está todos os dias com a sua mãe, ou com a sua avó, com a sua tia, dentro da sala de aula, ou nas costas, ou circulando por ali. Mas nunca vi criança gritando a ponto de dizer: olha, não temos que parar a aula porque a gente está com um problema aqui. Coisa que no Brasil seria impensável. Agora, isso significa pensar uma política pública, né? Isso é política. A criança pequena vai entrar com a sua mãe na sala de aula, ou isso, ou a mulher não vai estudar novamente, né? Então, uma forma na EJA de garantir o direito à educação é garantir que essa criança esteja também dentro da sala de aula. Eu não sei se vocês acham isso lindo, mas eu acho lindo e fundamental, né? Aqui nós temos as jovens mães que têm de parar de trabalhar, têm de parar de estudar, porque as escolas, as creches fecham às 5, 6 da tarde, não é? E você não pode ir com essas crianças para a sala de aula. Meu Deus, o que aconteceu? Voltando. Alguma coisa de bom deve acontecer aqui. São os bilhetes da Alda pra gente, né? Aqui ela escrevia para as alunas, para as minhas alunas: olha, obrigada pelos livros, enfim. Então foi, né, essa troca aí.
Ah, tá aqui. Ela se dizia uma velha utópica. E nos poemas de Alda, gente, a utopia tá ali, né? E eu acho que pra gente isso foi extremamente importante, porque as pessoas dizem assim, perguntam pra gente: São Tomé é pobre? Tem muita pobreza lá? Aí você fala: o que você entende por pobreza? Né? Então eu acho que esse contato com Alda, com os ministros, nós tivemos contato direto com essas pessoas que nos disseram de um projeto de país. Um Estado que nasce em 75. Jovem, jovem, jovem. Como o tanto de jovem que tem ali naquele país, né? Então ela dizia... ela dizia: as queridas amigas do Brasil, quem escreve aqui para vocês é uma velha utópica das ilhas do Equador. E aí ela vai dizendo que tinha conhecido a gente, enfim. Isso aqui para mim... E no final ela põe lá o seu provérbio: Dessu pagapu, né? Deus te pague, alguma coisa assim. Evidentemente não sei traduzir. Bacana, né? Nosso livro, né, que a gente vai escrever? Tem tanto que fazer. Adorava ver Alda botar a chancela. Ela não fazia uma carta sem envelope e sem colocar a chancela da UNES. Olha a dignidade, né? Não é, às vezes a gente faz alguma coisa assim sem preocupação, mas São Tomé é um país muito digno. As pessoas têm muita altivez, né? Não só nesse corpo, mas na maneira de olhar o seu país, de olhar a sua cultura, ainda que seja evidentemente esse mix. Claro que as pessoas reconhecem a falta de autonomia financeira, né? Mas não é um lugar que as pessoas dizem: eu quero sair daqui e nunca mais voltar porque eu odeio São Tomé. Muitos jovens saem e não voltam, mas porque ainda não tem condição de usar o seu diploma, o seu conhecimento, o seu emprego ali em São Tomé. Então, para onde vão os jovens maravilhosos, grafiteiros, por exemplo? Estão em Lisboa, estão em França, estão no Brasil, estão em Minas, estão em vários lugares. Agora, alguns não voltam mais mesmo. Alguns voltam. E eu acho que tem retornado mais, inclusive no último encontro, novembro, né? Teve um encontro lindíssimo de jovens estudantes do Brasil em São Tomé. Gente, era estudante, viu? Era muito estudante, muito, assim, centenas de estudantes. A gente não se dá conta de quantos são tomenses estão estudando aqui no Brasil. Na UFMG, não é, né? Pelo menos na UFMG, tem um grupo constituído de estudantes são tomenses. E isso é extremamente importante, você criar uma identidade são tomense num país racista como o nosso. Gente, se para nós negros não é fácil ser negro no Brasil, ser negro africano e ainda mais negro são tomense, eu acho que a gente pode elevar e é enésima, né? Então tá aí alguns outros livros de Alda. Tem o da Olinda Beija, que nessa última Bienal, foi agora em novembro, gente, nós fazíamos um corpo a corpo com os escritores, porque é só na mão deles que você pega o livro. Então era assim: que hora ele vai lançar? Então tinha atividade em 2, 3 lugares, e a gente fazia meio embaixada, né? Então você vai lá para tal lugar e eu fico aqui para poder comprar o livro diretamente da mão do autor. Por quê? Porque o autor não está lá. O que a gente discutiu hoje à tarde. Nem todos os autores estão lá. Eu diria, poucos, né? Conceição tá e não tá, enfim. Inocência da Mata, acho que muito mais em Lisboa. Enfim, não vou entrar na seara da literatura, tá? Mas a gente tem encontrado agora, nas nossas caças, porque a gente empreende caça, né? Onde a gente acha que tem alguma coisa que a gente vai aprender sobre São Tomé, a gente vai lá buscar. Então tem alguns estudos, alguns materiais que são feitos lá por pessoas. Esse aqui não tem nenhum nome da pessoa na capa, né? Não tem. E que eles editam, aí sim. Esse aqui, por exemplo, edita, é uma cartilha, né?
eles editam em alguma gráfica local. Isso já está sendo possível por conta dos computadores, enfim. Então, jovem, né, gente? Faz lá a edição e põe na gráfica. Aliás, falando de jovem, falando desse São Tomé que tem uma cara voltada para o futuro, né? Ao mesmo tempo que ele também é um país que tem hora que você fala, nossa, isso aqui não mudou, né? Se a gente lê Equador, por exemplo, ler Equador ainda dá uma ideia de São Tomé, né? Essa coisa geográfica, enfim. Mas você tem ao mesmo tempo, e esse é um lugar que eu faço questão de ir quase todo dia quando eu estou lá, que é esse hibridismo, como a gente usa dizer, nos mercados. E nos mercados de lá são os nossos shoppings. Só que, evidentemente, numa aproximação muito ruim que eu estou fazendo, mas só para mostrar o ajuntamento de coisas que tem. E um dos aspectos que chama bastante atenção no mercado é que no mercado tem peixe, comida, bebida, roupa e o centro de computação. Os jovens têm as suas ilhas de edição dentro do mercado. Lá eles fazem as cópias dos filmes, pode pedir qualquer coisa para eles. Ou aquele DVD, aquela música, que a gente está sempre muito atrás dos DVDs, das músicas de São Tomé. Faz aquela cópia para mim. Então você encomenda, ele tem um menu, aí você vai clicando, eu quero essa, e ele diz, volte mais tarde e pegue. Ou se você tiver um flash, como eles chamam o pendrive, eu coloco no seu flash. E falar com o jovem é falar de internet, de rede, de Facebook, etc. E eles estão lá, e eles estão também em Lisboa, eles estão em França, são eles que nos fornecem os poucos filmes que a gente tem, né, sobre São Tomé. Agora, já tem também uma produção que cresceu muito nos últimos 4 anos, filmes feitos em São Tomé e com parcerias com outros espaços, enfim, e que retratam as histórias de São Tomé. Então, o que se percebe? Se percebe uma negação à tutela. Nós queremos contar a nossa própria história. Isso é flagrante. É flagrante. Então são eles falando sobre eles mesmos. Porque até agora, até bem pouco tempo, tudo que se falava é o outro que fala sobre. Não é? Nós fizemos uma nós fizemos uma estratégia, eu acho que em 2008, né? Que era o reconhecimento do território. Então eu sei que nós saímos... cada uma de nós, em uma dessas regiões rural, urbana e pescatória, o mote era meio Saramago, olhar com olhos de ver. Será que a gente está olhando mesmo para esse São Tomé? Será que se conhece mesmo esse São Tomé? Ou que marca, que lugar desse espaço aqui diz que aqui é uma região pescatória? O que é significativo para essa população? E a gente saiu andando e fotografando esses diversos lugares, né? E depois nós temos uma roda de conversa, que eu gosto de roda de conversa. E aí eles foram então dizendo, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Então, o que é essa árvore, o que ela significa, enfim. E a partir disso, são todos esses materiais que agora estão no livro didático para a educação de jovens e adultos que sai. Então, é o primeiro livro de educação de jovens e adultos feito em São Tomé. Não somos nós que vamos assinar. Quem vai assinar? Quem vai assinar é a equipe técnica de São Tomé. E nós, consultores, muito felizes por poder não assinar esse material. Eu acho que essa é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Sem essa de querer assinar tudo. E eu fico muito receosa, assim, desse nosso veio acadêmico, né? Desse sentido de pesquisa que a gente tem. O que é pesquisar? O que é pesquisar? O que você vai ouvir? Que voz vai ter nessa pesquisa? Então, e não foi fácil torear a equipe, e é torear mesmo, uma equipe de doutores, quase todos doutores, de diversas universidades do Brasil, sedentos por alimentação
né? Opa! Mas tivemos a humildade de colocar ali assim, ó, consultoria. Poucas pessoas ousaram publicar artigo. Ainda, agora nós vamos. Por quê? Porque agora a gente pode pensar sobre esse país. Porque não é chegar lá, ficar 2, 3 meses e dizer, eu vou escrever sobre o país. São Tomé é isso. Não é. Não é isso. Não é. E eu fico irritadíssima hoje quando eu vejo falar de África. Não porque a lei 10.639, porque a África, poxa, vai estudar e tem que estudar muito para falar. Principalmente dos países de língua portuguesa. Porque como é que a gente entende esse conceito de pobreza? Como é que a gente entende essa literatura? Como é que a gente entende essa economia? Essas tranças que somente quem é de dentro sabe, nós somos de fora. Uma outra coisa que eu aprendi. Militante do movimento negro que sou desde os 15 anos. Nada desse negócio de mama África, viu? Ah, mas não mesmo. Não mesmo. E eles disseram pra gente, você é estrangeira. Você tem cara de São Paulo, mas você é estrangeira. Então é muito interessante quando você ouve essas coisas e fala, olha, eu tenho que parar aqui para pensar, né? Agora é muito interessante porque nos desloca desse lugar de quem sabe. Aliás, em Moçambique, a gente fez uma formação em Moçambique certa vez e o educador leu um material lá, porque assim, a equipe de Moçambique não foi a equipe de São Tomé, tanto que o trabalho de Moçambique acabou virando água, porque eles disseram, chega, não, chega. E aí, no final de uma formação, eles acharam que a equipe tinha avançado o sinal e dizendo para eles de Paulo Freire, como se Paulo Freire não tivesse vivido mais lá do que aqui, e se eles não conhecessem Paulo Freire, coisa do gênero. No final, a mensagem era assim, é bom não saber tudo, como é? É preciso não saber tudo. Então, a lição de humildade, eu já tinha tomado uma lição de humildade no hip hop. Aí eu vou para São Tomé, pronto, aí eu vou me botar para estudar de novo e falar, meu Deus do céu. Bom, gente, quer aprender sobre São Tomé? Vai andar e vai anotar. As coisas não estão escritas, as coisas estão no corpo, as coisas estão nas paredes, as coisas estão no gesto, muito no gesto. Então, eu quero aprender sobre teatro. O Tiloli, a tragédia, o Congo, Floripes. Altas elaborações. Onde é que está escrito? Em vários lugares, mas se eu quero saber, eu vou conversar com quem entende, com quem faz, com quem monta esse espetáculo. E quem monta o teatro é a população. Então você vai num determinado bairro, a gente foi muita festa, a gente foi muito fundão, dançar funaná, dançar poita. Agora, quando convidadas, porque essa é outra coisa também que a gente aprendeu. Eu acho que eu entrei em 4 casas em São Tomé até hoje. As pessoas não vão te convidar para ir para casa delas. Assim. Não importa quantos diplomas vocês têm, entendeu? E aí Alda nos disse uma vez, casa não é assim não, nem nome de gente é assim. Eu acho que está nesse outro aqui. Ela diz assim, o nome da casa engana os maus espíritos. Essa foi uma conversa que eu tive com ela. Então você tem um nome para fora e um nome para dentro. Gente, dentro da casa é outra coisa. Fora, legal. Mas dentro da minha casa vai entrar algumas pessoas. Agora, quando você entra na casa, você vai começar a observar também esse lugar da cultura tradicional, da ancestralidade, etc. Então, eu reclamo até hoje que eu nunca ouvi um tambor bater em São Tomé. Mas já fui no culto de Maná. Já fomos num culto e tem todas as igrejas lá. Todas as religiões, todas. Mas tambor eu não ouvi bater. Frustradíssima, reclamando. Até que alguém for me posicionando aos poucos. Querida, você não vai ver espelho de Oxum. Não é isso aqui. Isso aqui é medicina tradicional. Isso aqui é uma outra coisa. É o Jambi, né? Jambi.
faz um para mim. Não, não é assim, faz. Vai acontecer quando alguém estiver com uma necessidade e alguém vai botar um jump, acontecem coisas fantásticas que um dia eu tenho fé e não vou poder ver. Acho que, se bem que a gente já ficou doente várias vezes lá, mas nunca conseguimos que fizesse um jump pra gente. Agora, pra nós, eu sinto aquilo ali de uma maneira, eu sinto uma energia gigante ali e a gente começa a observar onde é que tá. Então, por exemplo, eu não escuto o tambor bater, mas eu vejo, e a gente viu com esses olhos que a terra há de comer, quando você senta na mesa, você tira o que eles chamam de bocado. O que é o bocado? É a primeira leva da comidinha. E aquela... mas é bem discreto. Tira ali, tá no meio da conversa, tá, e te põe lá em cima. Aí você também não vai perguntar assim, o que é isso? Depois pergunta, o que é aquilo? Aí é que você vai aprendendo. Candomblé, é assim que a gente aprende, perguntando, olhando, enfim, né? Eu faço essa ponte, enfim. Então vocês veem que aqui, como é que a gente aprende? Conversando. Então quando a gente pergunta, o que é o canto de Ossobu? É uma ave. Aí ela ia contar, então, o que é a ave, enfim. Esse foi um dos últimos livros que eu consegui grudar de um alfabetizador parceiro, Abel. Agora, nos últimos anos, eu percebo um empenho, um investimento no registro dos contos orais. Então, muitos desses contos que estão aqui, a gente já tinha recolhido nas nossas formações. Então, esse aqui é feito por uma educadora de lá, até que Neia conhece, é bastante amiga, enfim. Mas vejam lá os desenhos, né? As crianças começa a se materializar uma política de formação também de leitores. Então não dá para dizer assim, ainda não tem. Então um pouco de cuidado, né, nessa entonação, né? Vamos pensar nisso. O que tem, o que já tem no país, né? Muitas vezes a gente vai só pelo olhar da falta e aí nós vamos nos igualar aos programas da Rede Record. Essa é a contracapa. Eu tirei alguns... Gente, desculpa aqui. Rejane, eu trouxe alguns materiaizinhos não. Alguns materiais do meu acervo... E vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. 8, viu, gente? Só pra, né? Agora, nessa ida para lá, um outro grande empenho nosso era ir atrás das notícias. O jornal semanal, acho que ainda é semanal o jornal, então a gente punha o pé no aeroporto e saía catando os jornais, onde tem. Pode ter na biblioteca, pode ter no hotel, banca de jornal, não tem. Né? Então onde é que se compra jornal? Nos hotéis, nas lojas de souvenirs e hoje em dia também em alguns centros. Eu acho que isso também é parte de uma política de geração de renda, eu vou mostrar daqui um pouco. Tem sido feito investimentos também por meio da cooperação, de cooperações técnicas, na formação ou na qualificação profissional de mulheres e jovens, enfim. E até mesmo pensando como potencializar essa produção, tanto agrícola como a pescatória. Então, na pescatória é o peixe, tudo bem, então vamos aprender ou vamos aperfeiçoar as técnicas de salga de peixe. Até porque é importante num país no qual a energia elétrica apresenta instabilidade. Então, como é que vai salgar o peixe? Quais são as técnicas? E
esses produtos, eles estão indo para algumas lojas, que deixa a gente enlouquecida, né? Porque aí você vai ver tudo junto, os amendoins maravilhosos, as roupas, os tecidos, os calçados, alguns livros, enfim, você entra nessas lojas, geralmente gerenciadas por jovens, homens, ainda, em sua maioria, né? Escoando ali os produtos. Então é um negócio doido, a gente enlouquece. E são nessas lojas que nós compramos essa, por exemplo, é essa STP News Magazine, e assim, todos esses materiais, assim como no Brasil tem dono, mas lá tem dono mesmo, dono com BI, que é o bilhete de identidade, né? O nosso RG lá é o BI, tem dono mesmo. De quem é isso aqui? Isso aqui é do João, isso aqui é do João da Roça, né? Que é o mesmo São Tomense, que dirige um grande centro cultural, acho que é o maior centro cultural lá, que é a Cacau, que é uma antiga instalação, acho que de uma coisa de café, alguma coisa assim, e é um lugar maravilhoso. É um lugar, ele trabalha com formação de jovens, e lá ele está instalando um restaurante, coisa modernésima, assim, coisa bacana, bem cobrado, tem dono, é privado, e as publicações também são privadas. O que você tem mais lá, em termos de comunicação, isso é semanal. essa eu acho que é mensal, essa desculpem, setembro a novembro de 2010, que pode não ter continuidade também. Não, é porque eu segui isso daí no Facebook. E aí eu entrei, se não tinha mais atualização. A última semana. Por quê? Essa comunicação, ela depende de algumas negociações, né? Então, algumas publicações também, elas são estratégicas. Em determinado momento está acontecendo alguma coisa no país e se consegue uma publicação. Essa aqui, me parece que é às vésperas da eleição, né? Logo depois da eleição. Então quando você quando você abre a revista, ela tem uma série de matérias bastante críticas dizendo o que São Tomé precisa, como São Tomé deve caminhar. Então você já não achou essa aqui? Não, a última publicação era de setembro, eu acho, de 2011. Mas eu mesmo tenho outras que não só essa STP. Dessa STP só tem mais só tem mais uma. Mas essa que saiu foi uma especial. Não tem lá. Mas tem várias outras, né? Tem várias. Tem vezes que a gente tem que falar assim, eu vou jantar ou eu vou comprar essa revista? Eu vou comprar essa revista, porque depois eu não vou achar. Não é assim, eu vou voltar depois para pegar. Leve, agora. Né? Nesse momento. Ela digital, né? Essa é uma outra coisa. As publicações digitais também é algo bastante recente lá, né? Então agora que você já tem algumas publicações que você encontra na net e encontra também muito em Lisboa. Você encontra muita notícia de São Tomé de hoje em Lisboa. Tem uma revista jovem chamada Buefixe, Buefixe, que é de jovens santomenses que estão estudando em Lisboa, mas é uma ponte assim, ó, constante. Já pode haver essa alimentação das notícias, né? Quase aí online. Algo que nos encanta e que dificulta, né, essa discussão. Dificulta não. Nos leva a repensar, né, esse conceito de racismo, que a gente tem essa noção de racismo. Por exemplo, aqui somente nos últimos, acho que 2 anos, a gente pode ver um anúncio, e alguns com um discurso muito ruim, mas um anúncio, né, uma publicidade, na qual você tem uma família negra. E não numa situação de penúria, uma família, aspas, né? Até clássica, mamãe, papai, filhinho, enfim. Então essa aqui é um anúncio da companhia telefônica, né? Consigo em linha.
E isso está espalhado por todos os lugares da cidade. Consigo em linha. A gente se diverte muito também olhando, né, essa modernidade que entra, mas ela entra nesse sotaque belíssimo assim, que a gente adora ouvir os santomenses falando, porque é um outro português, né, óbvio. E isso aí, essa publicidade em particular me chama a atenção, porque, gente, lá não se passou pelo telefone analógico. Tem casa que nunca viu, nunca verá, porque ter um telefone ali é uma coisa doida. Agora, o telemóvel já está em todos os cantos e com várias maneiras de comercialização. Por exemplo, eu quero fazer uma ligação, ok, deixa eu contar aqui quantos minutos e isso custa tantas mil dobras, né? Então não necessariamente você precisa ter o aparelho, enfim. Agora a gente já consegue, né? Chega lá, compra um chip de lá e usa, liga pro Brasil, enfim. Mas é interessante para pensar, por que eles não entendem quando a gente fala desse nosso racismo? Ou entendem de racismo, mas é uma outra coisa. Porque lá quando você pensa em discriminações, etc., e a gente pensa também no cotidiano, eles vão pensar na situação da mulher, na situação do jovem, mas não necessariamente nessa questão da cor da pele dentro de São Tomé. São outras relações que eles vão estabelecer. Talvez se você falar do petróleo, se você chamar essa questão do petróleo, aí vai entrar. Por quê? Porque tem a notícia do petróleo em São Tomé, mas já sabe também que o dinheiro não vai ficar lá, porque vai ficar com... Já tem as companhias de exploração que são de nigerianos. Aí eles vão começar a abrir elementos que podem nos fazer dialogar com ele em relação a essas desigualdades. O que é ser africano, gente? É um mundo. E o que é ser santomense e o que é ser nigeriano? Aí é que a gente vai então começar a descortinar. Então, para pensar a 10639, para pensar a literatura, como é que a gente vai dizer? E aí a gente às vezes fica irritado com alguns, porque a gente não consegue entender, e eles também não conseguem entender a gente aqui, né? Essa aqui é uma... Eu não sei se eu tenho tempo ainda, a gente fala? Se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida é falar, né? Então, se não botar freio, eu vou indo aí. Então, essa é uma das lojas. Quartela. Talvez a gente pudesse abrir para algumas perguntas. Né? Deixa eu só passar aqui então mais uns 3 e a gente abre a pergunta. Então, as lojas nas quais encontramos os produtos são desse tipo aqui. Agora, interessante também, outra coisa de Néia, anota aí para escrever o nosso livro. Quase todas essas lojas, Néia, elas vêm nas línguas maternas. Interessante, né? Aqui aniversário de Alda, quando ela... Esse jornal aqui é de abril de 2011, 28 de abril de 2011, portanto, menos de um ano, né? Aqui notícias sobre a área de cultura, né? Há também, eu acho que mais promoção dessa cultura. Eu vejo mais assim esse retorno, vamos assim dizer, a essas culturas, ou pelo menos a publicização, a notícia, essas notícias elas circulam muito mais, tanto que eles vão fazer aqui uma homenagem a Manuela Margarido, que é contemporânea de Alda, né? E que só depois a gente vai descobrindo. Então, lendo os jornais, você começa a entender o país também, né? A questão da educação ela está bastante pautada, né? Se pensa a educação como esse vetor de desenvolvimento. A questão do petróleo também, né? Sonangol é a empresa que é dona de tudo que explode lá, né? Gás, petróleo, tudo, posto de gasolina, tudo. E são
gasolina lá, a gente se vende, é muito legal. Você passa, tem uns containers no meio das estradas, e esses containers eles vendem gasolina. Ele tanto vende no posto como vende também nesses galões, enfim. Mas a Sonangol não é de São Tomé. E o aeroporto também não é de São Tomé. Então São Tomé, ele está numa encruzilhada econômica, né? Ele é um país extremamente dependente dos apoios externos. Agora, ouvir isso, não vamos mais querer também qualquer apoio externo e nem apoio externo para qualquer coisa, porque nós temos uma política. Isso muda. Eu sinto que isso muda de 2006 para cá. Então, olha, aí contando Edneia Gonçalves, que está aí, que não me deixa mentir, nesses 6 anos eu acho que nós conhecemos uns 4 ou 5 ministros da educação, né? Porque também tem uma entrada e saída por questões políticas partidárias que eu nem ousaria entrar nessa seara. E não raramente, principalmente esse último ministro, ou até o penúltimo, ele diz: não, para tudo, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui no país? Eu quero entender primeiro para depois esse projeto ir para frente. Isso é muito, muito importante, porque significa que o país não está mais disposto a aceitar qualquer coisa, né? Qualquer inauguração de fonte, cooperação made in Taiwan. Isso é sinal de uma maturidade política. E se questiona, será o petróleo uma mais-valia para a economia? Né? O ponto de situação do dossiê. Então, estudos são feitos e as interrogações são engendradas. Junto a isso, boas notícias. Paludismo está controlado em São Tomé, pelo menos aqui no jornal. E a gente vê que isso está mesmo, a gente continua passando repelente, eles juram que não precisa, mas para nossa pele que não está acostumada, enfim. Agora, tá lá, você tem programas, você tem políticas públicas para as questões do país. E isso é extremamente significativo. Arte, de novo, né? Então, tragédia florentina no Riboc. Riboc é uma área. Então, naquela área você tem essa tragédia. A tragédia é o teatro. Não tem cinema, ou seja, não tem um cinema, mas ele é muito caro. E onde mais passa filmes é na Embaixada Brasileira, no Centro Cultural. Aí, gratuito. Né? Então, a gente começa a ver mais essa preocupação também, essas notícias, né, de literatura, de cultura. Esse aqui eu não me lembro o nome dele, mas eu tentei comprar uma tela dele, mas ainda não tive dinheiro para isso, mas dessa vez acho que eu vou comprar, o Alex, né? Então sempre tem as exposições e a gente conhece esses meninos. E é muito interessante ver como esses jovens artistas cresceram. Não só os artistas de pintura, né, de artes plásticas, mas também os entalhadores. Então, no centro da cidade tem uma associação dos artesãos, que a gente já chega, e eu pelo menos já chego e faço minhas encomendas, porque eles vão, então, tanto a gente pode comprar o que eles já têm lá, como solicitar. E quando você anda pelo país, você encontra muitos artistas trabalhando coisas belíssimas. Por exemplo, um que eu não me lembro o nome do lugar, aquele que trabalha com as árvores, que faz estátuas, Cauê, que é longe, né? Ele trabalha com o material que ele encontra no chão. Então dali ele constrói estátuas maravilhosas, enfim, e a gente fica ensandecida. Aí acabou de ter a 6ª Bienal de arte e literatura em São Tomé, que aí é espalhada em vários locais da cidade, inclusive no mercado. E aqui foi lançada a campanha para que o Tiloli se torne patrimônio da humanidade, né? Então é uma preocupação também de colocar São Tomé aí. Gente, essas frutas maravilhosas, né? O cacau, a banana, o safu. Então, em meio disso tudo,
você tem essa exuberância de coisa que é real. É real, né? Não é uma montagem. Tá? A preocupação com as crianças, fortíssima. Agora a preocupação com os jovens. Então aqui é a convenção, né? Então você tem desde aqui, ó, nesse escrito aqui de Paulo Freire, que tem um capítulo sobre São Tomé, que é o momento em que ele participa lá da campanha. Você tem essa preocupação com jovens, com mulheres e crianças, e agora você tem aqui já uma preocupação em consolidar esses direitos, assim como a gente participou desse projeto aí de consolidação na EJA, da educação de jovens e adultos. A preocupação com as mulheres, então também dentro do governo há uma secretaria de gênero, né, como eles falam, buscando dar conta dos desafios da população feminina, então violência doméstica, economia e outras tantas coisas. E vocês veem aqui, ó, as mulheres participando das coisas. As mulheres lá é um caso à parte, né, que as mulheres são fantásticas. Às vezes a gente tá num lugar assim, olha, nós já temos uma sala de aula pronta, a gente quer que instale uma sala de aula na nossa região. Por quê? Porque a gente trabalha com café, por exemplo, porque a gente trabalha com mandioca. Então as mulheres, elas estão mudando a sua cabeça também em relação à condução de suas vidas, inclusive rejeitando essa noção de família estendida lá na qual o homem teoricamente poderia ter mais de uma mulher desde que consiga sustentar, né? Então, todas as mulheres lindas, maravilhosas. Agora, uma pergunta: vocês viram alguém raquítico, com o olho no fundo, baguete? Gente, não tem. Não tem. Então, essa é a primeira coisa assim que eu... quer dizer, esse é um dos aspectos que me joga nessa discussão sobre pobreza. O que você entende por pobreza? Pobreza é não ter uma camisa bonita, então lá é pobre. Não tem. Não tem. Às vezes a gente vai nas localidades e a gente brinca, as crianças não têm mais a camiseta, elas têm a gola quase da camiseta, e a camiseta toda furada. E ela está forte, sorrindo, brincando, indo para a escola, enfim. Então, a gente tem de repensar essas coisas aí todas. E eu termino aí, gente, olha, isso é uma música de um grupo mineiro, Tamborelê. Tentei compreender essa costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida. Eu estou tentando entender mesmo, e assim, com muita alegria e com muita humildade. Não escrevemos nada ainda, acho que nem Neia, que é a coordenadora que está ali, a nossa gestora que aguentou poucas e boas da gente, aguentou nossa ansiedade, né? 15 doutores na sua cabeça, um com um plano mais mirabolante que a outra, é a Neia. Calma, gente, calma, gente, calma, gente. Então, agora é que eu vou começar a pensar em escrever, porque isso me dá mais tranquilidade, né? Eu tenho já alguns elementos para pensar sobre isso. Gente, tem muito mais coisas, tem milhares de fotos aqui, mas talvez seja melhor abrir para perguntas agora. Milhares mesmo, porque nós temos arquivos coletivos. Qual é o trato? Não se divulga foto ainda. As fotos não podem ser publicadas, porque essas fotos, elas são do projeto e elas não têm dono. Então todo mundo é dono das fotos. Então quem vai com a sua xeretinha digital, tira as fotos, coloca no arquivo, fica para si, mas deixa também o arquivo para o programa. Então, raramente a gente divulga fotos, até porque as fotos que serão divulgadas, elas têm autorização, né? Então, a gente teve esses cuidados todos aí. Eu acho que por isso esse projeto foi premiado, né? Ele é o único projeto aspas, que deu certo dentro do Ministério das Relações Exteriores. Eu tenho muito orgulho de estar dentro dele. E pergunta, se eu não souber
responder, eu pergunto aos universitários, e a Edneia Gonçalves, que está ali no fundo também. Posso começar? Eu queria saber qual que é a relação, assim, você falou várias coisas sobre São Tomé, mas qual que é a relação? Acho que vai ter que ser no microfone porque está gravando, né? A minha questão é sobre a relação de São Tomé com o Brasil. Você chegou a citar a Record. Queria saber se eles consomem produtos brasileiros, música, televisão, tem essa relação institucional, né, do como o poder público ir lá atuar pela função, mas tem outras atuações em outras esferas do Estado brasileiro. Vamos fazer bloquinho de 3, 4? Eu queria entender, porque você falou que gravando, não precisa dos microfones. É o alfabetização solidária? Alfaçol, alfabetização solidária. Então ele tem a ver com a comunidade solidária, ele continuou, tem a ver com os projetos da comunidade solidária? Da alfabetização solidária. Pois é, da alfabetização solidária. Sim. A Alfasol é a alfabetização solidária. Então, Que atua no Brasil há um tempão, e aí vamos pensar dialogar, né, com esse modelo, estabelecer um diálogo com parte desse modelo, mas também com o modelo que o país tem, as demandas e etc. Mais uma coisa. E agora eu peguei esse livro do Jerônimo Salvaterra, né, em que há os provérbios, e essa língua aqui é o crioulo. Né? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência linguística, né, num país em que o português talvez seja a terceira língua, não é? Depois das línguas nacionais, que são várias, não é isso? E depois do crioulo, que é a língua meio de comunicação. Não é? E aí, imagino que a tarefa de vocês era ainda mais difícil. Né? Rosana, Oi. se a alfabetização é em português ou se é na língua crioula? Isso, e transcrevendo a dúvida da Cris, né, a alfabetização é em português ou nas línguas maternas, e o crioulo, né, que entra aí também como uma segunda língua. Né? É isso.